Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Fernando, tudo ótimo. E você? Eu também vou bem. Acho Maravilha. que super contente de poder trocar, né? Acho que o Acontece Carreira ele tem uma característica que me mantém muito vivo, que é poder ouvir um monte de gente que eu admiro com projetos muito potentes e ter essa possibilidade da gente sentar e conversar. Eu tenho imensa gratidão. Obrigado pelo projeto, pela Cornerstone, por todos os envolvidos, tá? Imagina, eu que tenho que agradecer aí o convite. É sempre super legal poder colaborar com esses assuntos que são tão importantes atualmente, né? É. E acho que apresentando e conectando para quem está assistindo aqui a gente, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa feito pela Cornerstone Career, que tem como mote discutir carreiras e dentro do mercado, e pesquisar um tema de carreira que ele esteja recortando aí o mercado de trabalho. Esse ano estamos aqui falando sobre gerações, onde no primeiro semestre teremos o prazer de conversar com grandes executivos de recursos humanos do mercado, para depois fazer uma pesquisa com você que está assistindo a gente, numa pesquisa ampla de panorama nacional, onde a gente possa entender como é que este tema de geração está impactando a tua carreira. Hoje estou aqui, disse com muita felicidade, com Luciana De Pieri, que é a Chief People e S&D Officer da Logicalis, e que quando a gente começou a curadoria, Lu, tinha um lugar de cuidado, de que a gente não caísse muito no certo e errado, nos clichês e vieses de que a gente tem nas questões etárias, mas que a gente pudesse olhar para este momento onde a gente tem, por reforma trabalhista, por necessidade econômica, 4 gerações atuando de forma ativa no mercado de trabalho e trazendo provocações às organizações de diferentes formas. E que quando a gente começou a provocar na curadoria, o tema de diferença ele blum, surgiu rapidamente, né? Mas a gente se desafiou a tentar olhar para um assunto que dizesse assim, olha, apesar de olhares diferentes e viver diferentes, parece que tem um tema aqui que está provocando as pessoas em comum. A gente olhou muito para a questão do autocuidado, saúde mental, que parece ser um tema que entrou nas carreiras, independente da geração. Isto faz sentido para você, esta afirmação? Como é que vocês olham este recorte? Olha, Fernando, eu acho que faz super sentido. Eu estava pensando nisso esses dias, né? Quando eu comecei minha carreira, ter equilíbrio significava que a gente tinha que dar conta de tudo, sustentar o ritmo, Sim. separar a vida pessoal do trabalho, né? E hoje eu entendo o equilíbrio muito mais como ter sustentabilidade, fazer escolhas conscientes, né? E ter coerência entre o bem-estar e o propósito que a gente tem no trabalho. Então, eu acho que houve uma mudança não só da nova geração, mas das gerações mais experientes, vou chamar assim, né? Da gente ter que se adaptar a uma nova realidade, né? A buscar esse equilíbrio e esse autocuidado de uma forma um pouco diferente. Então, hoje, quando eu falo em ser saudável, a gente fala muito mais de. Eu acredito, né? Eu vou trazer isso para mim, mas eu acredito muito mais da gente ter uma integração da vida com o trabalho, muito mais do que um balanço, porque antes acho que a gente colocava uma máquina, você colocava uma máscara, você era uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa, né? E a gente ficava fazendo esse exercício o tempo inteiro. E eu acho que hoje a gente tira essa máscara, a gente entende que é, é ok fazer isso, porque você consegue se incluir ali no ambiente de trabalho de uma forma diferente. E eu acho que isso integra muito mais as pessoas entre o pessoa física e o pessoa Sim. jurídica, né? Entre o ser profissional e ser uma pessoa física. Que eu acho que no final das contas, eu sempre fui um pouco defensora desse tópico, mas num momento diferente, essa a gente tinha muito mais a tendência de equilibrar estabilidade, previsibilidade de entrega e consistência com a nossa vida do que a gente Sim. tem hoje, né? Hoje a gente está ali muito Sim. mais, eu acho que tentando conciliar múltiplos papéis, carreira, família, né? Com os nossos propósitos e aprendendo que nem sempre nem sempre as coisas não têm custo, né? Então,
Acho que isso gera uma complexidade maior. Então, todas as escolhas têm um custo, todas as escolhas têm uma consequência, vai ter hora que a gente vai estudar mais para uma coisa, mais para outra, e eu acho que isso é muito diferente da vida que a gente vivia antes, né? Então, eu acho que isso traz essa maturidade que as novas gerações obrigaram a gente a ver dessa forma diferente, né? E que eu, pessoalmente, acredito que traz muito mais equilíbrio do que a gente tinha antes. Por outro lado, tem uma questão da saúde mental que hoje em dia está muito mais em voga por causa do volume e de como a gente lida com esse mundo não linear, né? E tão incerto que antes a gente não tinha. Então, eu acho que é o balanço aí, o mix das coisas é que faz a gente ir mudando aí e cuidando e tentando encontrar esse equilíbrio que, para te dizer a verdade, eu acho que se alguém conseguir encontrar esse equilíbrio, podia contar para a gente como é que é, porque muito. Não é fácil. Eu acho que é o momento do não saber, e te ouvindo, já que você foi na tua generosidade de falar de ti também, eu falando, eu lembro que meu filho mais velho vai fazer 13 anos, e quando ele nasceu, eu tomo uma decisão pessoal de que, assim, não, eu quero fazer parte da rotina deste moleque, assim, de pegar na escola, de não ser só o pai do final de semana, né? E eu, por ser gerações mais antigas, tinha que dar conta de tudo. E mais do que isto, esta separação que se tinha entre vida pessoal e vida profissional, isso era muito forte. Então, assim, como é que eu comunico para minha carreira que eu, terça-feira e sexta-feira, 5 horas da tarde, eu solto a caneta e vou embora porque eu vou pegar ele na escola? E antes de eu conseguir assumir isto para a companhia, e foi difícil, porque ainda se tinha um olhar deste masculino que não ocupava esse lugar, o primeiro desafio fui eu comigo, de eu conseguir aceitar que isso era um desejo meu. Existia um julgamento, você se auto-julgava de, cara, será que eu estou fazendo isso correto? Será que é isso mesmo? Será que eu não vou prejudicar de um lado? Você sempre estava tendo que escolher um lado ou outro, né? Então, eu acho que hoje a gente tenta equilibrar melhor. Puta, tá bom, você vai sair assim, mas você vai estar trabalhando às 8 da noite. É isso, vou botar ele para dormir e vou voltar para fazer o que eu tinha que fazer. Isso aí. Então, você integra mais a tua realidade à vida profissional. E eu acho que hoje também as empresas, de alguma forma, pelo menos algumas, permitem um pouco mais isso do que se permitia antes. Você tinha que, né, ali, tem que estar tal hora, tem que estar tal hora. Então, acho que essa flexibilidade que a gente tem hoje, e que as empresas em geral oferecem, ajudam muito nesse equilíbrio, né? Nessa integração de vida com o trabalho, né? E aí leva o ponto à segunda pergunta, exatamente neste lugar, de que quando a gente vai lidando com essas novas provocações, isto vai gerando temeridade para as organizações, né? Porque é isto, quando esse masculino começa a querer dizer, olha, eu quero estar mais ativo na minha responsabilidade paterna do que eu já fui, isto vai mexendo no status quo da companhia, né? E a gente está falando hoje de uma movimentação onde você tem 4 gerações trazendo olhares diferentes e provocando a companhia. Onde é que você acha que a organização ganha em trazer este encontro de olhares divergentes e que vão fazendo esta mudança do cotidiano em carreira? Eu acho que essa forma, né, como a gente estava falando, como a gente enxerga o propósito, né, e a intenção, ela se diverge muito mais, não no que a gente quer, mas na forma de demonstrar. Então, eu percebo que, por exemplo, as gerações mais experientes, né, eu vou chamar assim, a gente, de alguma forma, generalizando, a gente mede um pouco do compromisso pela presença constante, pelas interações presenciais, pela alta disponibilidade, né, pela resiliência. Então, você está medindo ali, tanto a gente está vendo que tem muitas empresas saindo do híbrido, voltando para o presencial, ali basicamente totalmente, né, full time. E eu acho que para as gerações mais novas, o compromisso está muito mais associado à entrega com impacto, com a consciência, com o equilíbrio, com a saúde mental. E aí eu acho que essas duas divergências acabam gerando, se a gente consegue escutar, se as gerações conseguem se escutar, né, eu acho que a gente acaba aprendendo que
o comportamento, qualquer um dos comportamentos, ele não tem o descompromisso. Sei que essa palavra não existe, mas é muito mais uma questão de contexto diferente, né? Sim. E aí, como é que a gente consegue, um pouco do que você falou, né? Como é que a gente consegue transformar um julgamento em curiosidade para a diferença virar um aprendizado, né? Porque existe muito conflito nessa complementariedade de estratégia, né? E na América Latina, eu acho que a gente talvez tenha uma atenção ainda maior, porque bom, deixa eu refrasear, eu não posso falar de como é nos outros lugares, eu posso falar da América Latina, que é onde eu conheço, né? Mas eu acho que a gente tem, assim, uma tensão normal entre as gerações, né? Então, falar mais abertamente sobre isso, acho que onde as empresas podem ganhar falar mais abertamente sobre saúde mental, falar como esses dois lados que não são, às vezes, convergentes, podem convergir, podem se complementar, né? E quando as empresas falam disso abertamente, trazem esses tópicos para a realidade, eu acho que isso pode ajudar muito a melhorar a produtividade e a transformar toda essa diferença em aprendizagem para o crescimento dos dois lados. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa de uma geração bem mais nova que eu, e a pessoa falou assim, eu queria muito que os mais velhos aprendessem com a gente como é o mundo agora. E eu fiquei com isso na cabeça, e eu pensava, cara, eu acho que a gente tem que chegar no meio termo, né? Porque eu sei, a gente já está... alguém me falou uma vez e eu fiquei com isso na cabeça. O mundo é feito para os jovens, então a gente já é o passado, a gente já está ali, né? E aí você tem os novos e a gente tem que se acostumar com isso. Mas você convergir nesses aprendizados e aprender, putz, como é que eu aprendo com isso que você faz e ainda assim eu consigo demonstrar um compromisso e ter um impacto, e ao mesmo tempo, como é que você também se adequa um pouquinho à realidade das gerações mais experientes, para a gente conseguir chegar no meio termo e fazer a empresa ter o resultado esperado, a produtividade esperada, com saúde mental, que era uma coisa que antes não se falava. Então, antes você dava o resultado, você tinha um impacto, mas, cara, a saúde é teu problema lá na tua casa, né? Agora a gente tem que fazer diferente. Você tem que fazer uma coisa, mas você tem que ter saúde mental. Então, eu acho que você ter as 4, 5 gerações convergindo, você consegue trazer o impacto, mas trabalhando ao mesmo tempo com a questão do propósito, do equilíbrio, dos limites saudáveis que a gente nas gerações mais antigas acho que não tinha, né? Em tudo, né? E eu acho que essas interações, elas valorizam muito os processos e ajudam a ter estruturas mais claras, maior flexibilidade, e eu acho que isso eu falo que pessoas felizes produzem melhor. Então, eu acho que quando você consegue aprender com isso, naturalmente a gente produz mais e gera mais impacto, né? Muito bem. E aí vou usar 2 frases suas para a gente entrar na última pergunta. Uma é que não estamos num mundo onde sabemos todas a receita do bolo e a gente está muito em experimentação, né? E a outra é esse desafio do RH, que eu acho que não está simples, mas ao mesmo tempo interessante, de que ele também tem que prover. Eu vejo muito lidando com carreiras de liderança que a palavra inovação ela virou um grande clichê, que às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é o inovar, mas precisamos inovar, né? Então, assim, a tendência de carreira para o futuro é buscar pontos de inovação, seja eles quais forem e quais forem os níveis de expectativas esperadas. Mas quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em todo mundo trabalhando junto numa tentativa e erro para buscar os ganhos no dia a dia. A gente fala que as gerações vão gerando conflito e diferença e precisamos colaborar e inovar. Se ninguém tem a receita do bolo, o que você, na tua prática como executiva, entende que pode ser funcional para as companhias como um grande benchmark de entender práticas que ajudem as organizações a construírem esses ambientes dentro das diferenças? Bom, eu acho que as empresas, também, de novo, generalizando, né? Porque eu sei que algumas já estão bem mais evoluídas que outras, mas eu acho que as empresas precisam sair mais do discurso e avançar para uma prática mais consistente e principalmente sustentada por lideranças preparadas, que eu acho que esse é um grande desafio hoje em dia, né? E aí eu acho que nesse contexto o RH tem um papel essencial de
de atuar para promover algumas ações que permitam criar um espaço de diálogo entre as gerações, né? E ajudar a entender como é que você extrai valor dessas diferenças. Então, eu acho que criar ambientes com segurança psicológica, você criar espaços onde as pessoas realmente, de verdade, tenham voz, né? E se sintam respeitadas, e sintam que estão contribuindo mesmo sem julgamento. Eu acho que equilibrar a flexibilidade com a responsabilidade, então eu brinquei aqui um pouco com o híbrido, eu sou super a favor do híbrido, então eu até brinco aqui, eu falo, eu não quero voltar para o presencial todo dia, pelo amor de Deus. Eu acho que o híbrido, né, que é essa coisa da você ter é o integrar, né, a tua vida com a vida, com o trabalho, né? Então eu acho que o RH também pode ajudar a ajudar nesse equilíbrio da flexibilidade com a responsabilidade, trazer um pouco mais de clareza de expectativa para as pessoas, né? E tentar fazer com que, com essa clareza, as pessoas tenham um pouco mais de accountability, né? E eu acho que para isso a gente precisa de práticas e políticas conscientes. Então, eu citei o trabalho híbrido, mas eu acho que horários mais flexíveis, summertime ou semana reduzida, né? Ampliação da licença parental, programas estruturados de saúde mental. Eu também acho que um ponto assim que sem isso não vai desenvolver líderes, né? Líderes capazes de enxergar que as pessoas em sua individualidade elas não são um cargo, né? E aí como é que você reduz o viés e o preconceito para que aquele cargo, independente da geração, consiga trazer toda essa convergência que a gente falou, né, de aprendizagem de várias gerações diferentes. E eu acho que o fio da meada aí é o líder. Então, o RH, ele vai criar meios para, né? A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente não tem a mão ali de povo em todo mundo. Mas desenvolver líderes capazes para enxergar e ter políticas que ajudem nisso, eu acho que é super importante. Eu sou uma pessoa também super a favor da questão da diversidade e inclusão, mas eu também acho que as empresas precisam, fazendo uma crítica aí ao mundo que a gente vive, né? Também acho que as empresas precisam sair um pouquinho do discurso e começar a pensar um pouquinho mais de forma inclusiva verdadeiramente, porque política tem um monte, número tem vários números maravilhosos, né? Mas eu escuto tanta coisa que eu falo assim, não é possível que isso aconteça nessa empresa que fala que é tão inclusiva ou tão diversa, né? E eu, às vezes, nem estou falando aqui da Logicalis, mas em geral no mercado. Então, eu acho que só você você abrir o trazer a LinkedIn, diversidade. você abre o Exatamente, LinkedIn, né? o que se tem de discussão vazia, que quando você vai para a praxis dessa história, é só discurso, né? E eu acho que a gente está vivendo esse mundo da sociedade do espetáculo, baseado em conceitos que parecem bacanas, mas que longe da prática ainda dentro da atuação. Concordo muito contigo. As fotos que a gente vê no LinkedIn mostram isso bem claramente, né? Eu sou bem chata com isso, mas eu acho que fazer isso virar uma realidade e virar um insumo estratégico para a companhia, para poder inovar, que foi o que você falou, porque falar que vai inovar, putz, eu estou inovando aqui, estou inovando ali, mas você está mesmo inovando, né? Então, você usar a diversidade para o próprio benefício da companhia, formando times complementares, times homogêneos, que possam trazer verdadeiramente a inovação, né, e mudar o status. Eu vou tirar essa palavra inovação do meu vocabulário depois do que você me falou, eu vou falar, mudar o status quo, né? Eu acho que o RH eu gosto pode... da espontaneidade, né? A espontaneidade é a quebra do padrão para buscar algo novo, né? Exato, porque às vezes você está inovando para um lugar que todo mundo já inovou, né? Então, será que você está mesmo mudando o status quo, né? E aí eu acho que, de alguma forma, o RH também precisa fazer essas parcerias com as outras áreas da companhia, porque a gente precisa encontrar uma forma de usar a tecnologia como ponte, né? Então, adotar mais ferramentas digitais e ferramentas digitais que consigam integrar diferentes estilos de trabalho, né? Porque esses dias alguém me falou assim, sabe que da empresa que eu vim lá, não, era proibido mandar e-mail. E aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vivo sem e-mail? E-mail para mim é a minha vida. Então eu acho que você tem que encontrar essas também, né? Como é que uma ferramenta pode atender pessoas diferentes e ainda assim fazer com que as pessoas consigam ter a produtividade, né, e o impacto necessário. Então, programas de embaixadores de inteligência artificial, embaixadores de dados e inovação, que as pessoas possam realmente ter as ideias e levar para o resto da companhia, né, a possibilidade
aceleração do aprendizado coletivo, eu acho que é aí que o RH consegue entrar um pouquinho e empurrar isso para acontecer. E eu acho que quando isso é bem conduzido, ele deixa de ser um desafio cultural e passa a ser uma vantagem competitiva real das companhias, né? Um combustível para a mudança do status quo, para a aprendizagem contínua, e aí traz um impacto, eu acredito que isso traz um impacto direto na sustentabilidade de negócio, né? Não tenho dúvida. Então, mas é isso, não tem uma receita de bolo, que tem um monte de coisa por aí que todo mundo fala, mas como é que você faz isso funcionar de verdade, eu acho que é o grande segredo, né? Muito bem. Que bom que nossas agendas nos deram a oportunidade de trocar, porque foi uma delícia. Agradeço muito. Acho que para mim, Luciano, quando você fala, para mim tem sempre dois lugares e que eu como discuto carreira com líderes executivos aqui na Cornerstone Carreira, eu falo muito que esta paixão de criança que a gente tinha do alto interesse por tudo, eu acho que se tornou uma competência muito importante com a mudança da tecnologia, onde o notório saber já não é tão convergente, sim aquele que quer pesquisar. Muito bom te ouvir, assim, e é fácil conectar com teu lugar desta curiosidade infantil potente. Obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que eu saio desse papo, né, acreditando que essa diversidade geracional, ela não é só sobre idade, né? Mas é sobre como é que a gente constrói as histórias e cria os contextos e as perspectivas, né? E aí, como é que a gente transforma essa realidade em diferença no impacto real do que a gente está fazendo. Enfim, eu sou uma velha jovem. Eu gosto muito dessa nova geração, me adequo muito a ela, em algumas coisas, obviamente, né? Sim. Mas acho que tem muito disso, de você aprender e ver onde você se encaixa, onde não, e aonde não, como é que você consegue convergir, né? Conviver e convergir, né? E aonde sim, como é que você impulsiona seu próprio impacto real, né? Bem legal, adorei. Fernando, obrigada pelo convite, fico super à disposição. E é isso, vamos conversar outras vezes. Até breve, Lu, obrigado. Tchau, tchau, obrigada a você.